Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte, internauta da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Aqui mais uma vez André Monteiro, para dar continuidade ao estudo da obra A Gênese. E amigo ouvinte, internauta, nós vamos retomar o nosso estudo a partir aqui do item 35 do capítulo 14 da obra A Gênese. E esse capítulo, ele fala sobre os fluidos. Nos programas anteriores, nós estudamos os itens 33 e 34, em que Kardec ele fala da ação magnética, que pode se produzir de três maneiras: uma pelo fluido próprio do magnetizador, a segunda pelo fluido dos espíritos, ou seja, os espíritos agindo diretamente, onde na primeira é a própria ação fluídica do magnetizador, seria um fluido puramente material, humano, orgânico. Na segunda opção ou possibilidade é a manipulação dos espíritos propriamente ditas, ou seja, a ação magnética produzida pelos espíritos desencarnados. E na terceira hipótese, ele fala desse fluido misto, onde a ação magnética se utiliza dos fluidos do próprio médium, do magnetizador, e também dos fluidos do mundo espiritual. E no item 34, Kardec vem falando para nós da faculdade de curar pela influência fluídica, em que ele vai dizer que isso sempre aconteceu durante todos os tempos. Nós nos lembramos, desde a época de Jesus, e o próprio povo egípcio tinha uma faculdade magnética e de cura muito grande, como nós temos informações na história. Mas agora, no item 35, Kardec ele coloca para nós: o perispírito é invisível para nós no seu estado normal, mas como é formado de matéria etérea, o espírito pode, em certos casos, por um ato de sua vontade, fazê-lo sofrer uma modificação molecular que o torne momentaneamente visível. É assim que se produzem as aparições, que, como os outros fenômenos, não estão fora das leis da natureza. Esse fenômeno não é mais extraordinário que o ocorre com o vapor, que é invisível quando está muito rarefeito e torna-se visível quando está condensado. Conforme o grau de condensação do fluido perispiritual, a aparição às vezes é vaga e vaporosa, outras vezes é mais nitidamente definida, outras, enfim, têm todas as aparências da matéria tangível. Pode mesmo chegar até a tangibilidade real, a ponto de o observador se enganar sobre a natureza do ser que tem diante de si. As aparições vaporosas são frequentes, sendo as formas pela qual muitos indivíduos se apresentam às pessoas que têm afeição depois de terem morrido. As aparições tangíveis são mais raras, embora existam numerosíssimos casos perfeitamente autênticos. Se o espírito deseja ser reconhecido, ele dá ao seu envoltório todas as características que possuía quando estava vivo. Então, amigos ouvintes, vamos retomar aqui no primeiro parágrafo do item 35. Kardec, ele diz que o perispírito é invisível para nós no seu estado normal, mas como é formado de matéria etérea, o espírito pode, em certos casos, por um ato de sua vontade, fazê-lo sofrer uma modificação molecular
que o torne momentaneamente visível. Então, o primeiro ponto é a gente entender aquela trindade que os Espíritos nos ensinam, em que a divisão do que a gente pode entender de existência, ela se dá de 3 possibilidades, né? Essa divisão: Deus, matéria e espírito. Então essa trindade, né, essa divisão, esses elementos, a gente vai começar a entender um pouco o que Kardec está colocando aqui quando ele diz que o perispírito é uma matéria. Porque a gente tem que entender o seguinte: Deus, a gente não consegue ainda compreender a sua essência, compreender a sua existência do ponto de vista material, se assim podemos colocar, mas algo tangível, algo que possa ser materializado, tocado, exceto as suas obras. Mas então a gente entende Deus de uma forma ainda muito precária, de acordo com o nosso conhecimento. Os Espíritos respondem, Allan Kardec também em O Livro dos Espíritos, que ainda nos falta muitas condições para a gente entender a essência divina. Então, a partir dessa divisão, dessa trindade que os Espíritos nos ensinam, Deus, matéria e Espírito, a gente vai começar a encaixar ali e fazer as nossas compreensões. Então a gente tem que entender o seguinte, né? Deus é único. Deus, ele está numa condição que a gente ainda não tem essa capacidade de percepção total e compreensão. E aí temos espírito e matéria. Espírito, a gente ainda está desenvolvendo ali o conhecimento científico, buscando a sua compreensão também do mundo espiritual. Então nos resta a matéria. Então tudo aquilo que não é Deus e que não é espírito, a gente classifica como matéria. Lembrando sempre que Deus e espírito são dotados, Deus é a inteligência suprema e espírito possui o princípio inteligente. Então tudo aquilo que não possui inteligência própria, que não possui o princípio inteligente, nós vamos classificar como matéria. E é daí que a gente vai fazer essa compreensão, quando Kardec coloca aqui, que o perispírito é uma matéria rarefeita. Ainda que a gente não consiga visualizar, compreender, como na sua maioria das vezes, na sua forma de aparição, ele é invisível, e da mesma forma como o gás, como ele coloca aqui, o vapor, que em algum momento ele se condensa e torna-se visível, o perispírito também a gente vai classificar como matéria. E a partir desse momento em que isso que Kardec coloca aqui, né, não tem nada de maravilhoso, de fantástico, porque ele faz essa comparação com o vapor, e a partir desse momento, o espírito, através do seu princípio inteligente, através da sua vontade, ele vai poder, de alguma maneira, ali dar forma ao perispírito. Então, o perispírito é basicamente aquele elo que faz a ligação entre o corpo material e o espírito, e o corpo espiritual. É aquele elo, ele vai ser aquele fio condutor que vai fazer a ligação e a interação entre corpo espiritual e o corpo material. E é ele que, quando estamos lá no mundo espiritual, quando estamos na erraticidade, quando a gente fala erraticidade, é o intervalo entre uma encarnação e outra, é ele que vai nos dar a nossa forma. De acordo com a nossa possibilidade, com a nossa condição, nós vamos nos tornar visíveis no mundo espiritual através do nosso perispírito. E Kardec coloca aqui, muitas vezes, né, que essas aparições, que esses espíritos eles vão dar essas aparições, que ele tem uma possibilidade, em algum momento, de se tornar visível, porque ele, como Kardec coloca, ele é matéria.
Então essa matéria, ainda que etérea, ainda que invisível, em algum momento ele pode se tornar visível. Mas, amigos ouvintes, eu sou André Monteiro, nós estamos aqui estudando o capítulo 14, os fluidos, hoje a partir do item 35, e aqui comigo na operação, o nosso querido Jefferson. Então, retomando aqui, amigo ouvinte internauta, muitas vezes o médium, ele pode ter a possibilidade de ver o mundo espiritual, de ver um espírito desencarnado. Isso não quer dizer que aquele espírito tenha se tornado visível, mas é aquele médium, pela sua faculdade, pela sua capacidade mediúnica, ele consegue, muitas vezes de uma forma de intenção própria, outras vezes não, aquilo aconteceu de uma forma intencional, mas ele pode ter essa vidência e de ver o que acontece no mundo espiritual e ver os espíritos desencarnados. Agora, o espírito desencarnado ele tem a possibilidade de se materializar e de se tornar visível, para que todos aqueles que tenham ali essa condição possam fazer isso. No evento da ressurreição do Cristo, do nosso Mestre Jesus, quando ele se torna visível para os discípulos, para os apóstolos, a hipótese que se traz é que ele tenha feito esse fenômeno da materialização, se apropriado de fluidos e materializado ali o seu corpo físico para que pudesse entrar em relação novamente com os encarnados, com aqueles seres que estavam ali naquele momento. Quando ele aparece para Maria de Magdala, quando ele vai conversar com os apóstolos e também naquela viagem a caminho de Emaús, quando ele vai ali conversando com dois apóstolos e completamente materializado, e eles não se perceberam de que estavam ali caminhando com Jesus. Temos também as experiências de William Crookes com Kate King, em que essa médium, esse espírito se materializava e esses fenômenos foram considerados autênticos e reais, apesar de sofrerem inúmeras críticas. Nós temos também um livro do nosso querido Gerson Simões Monteiro, em que ele traz relatos, experiências ali de fenômenos de materialização que aconteciam em Caratinga, uma cidade de Minas Gerais em que o próprio Chico Xavier participava. Então, esses fenômenos de materialização, eles em algum momento foram frequentes. O próprio lar de Frei Luís, alguns médios ali tinham uma sessão específica de materialização, mas essas experiências mediúnicas, elas já não são tão mais comuns, por conta da necessidade de preparo, por uma série de razões que tornaram, em algum momento, elas não tão essenciais para nós. Porque nós ainda, muitas vezes, nos prendemos muito à necessidade das experiências e dos fenômenos. E os espíritos vêm fortalecendo em nós a necessidade de nós trabalharmos o pensamento, trabalharmos o estudo, o desenvolvimento intelectual, o conhecimento, para cada vez mais nós nos conectarmos com o mundo espiritual pela intuição, através da intuição, pelos pensamentos, e essa comunicação se tornar assim mais tranquila, mais fácil de acontecer, mas sempre com um pensamento concentrado, com um pensamento firme naquele propósito dessa comunhão de ideais. E nós temos aqui no livro Devassando o Invisível, que é uma publicação da Federação Espírita Brasileira, é um livro, ele foi escrito pela nossa querida Ivone do Amaral Pereira. E a Ivone, ela traz nesse livro uma série de informações, ela traz também naquele Recordações da Mediunidade, e no Devassando o Invisível, ela vai falar sobre essa possibilidade, né, dessa manipulação fluídica em que os espíritos encarnados e desencarnados, eles podem construir
através do fluido e do seu magnetismo, eles podem fazer construções e cocriações. E é interessante que ela narra aqui que até os espíritos inferiores, ainda que de uma forma não intencional, não com uma vontade premeditada, eles mesmo sem querer, eles podem operar na criação. E muitas vezes a gente vê essa possibilidade, né, que espíritos ainda desencarnados ainda guardam a sua aparência, as roupas, né, ele se torna visível, a forma como ele se mostra no mundo espiritual, ainda de como se encarnado estivesse, com aquelas mesmas características, com as mesmas roupas, né? Nós vemos a Joana de Ângeles, benfeitora do nosso querido Divaldo Franco, ela ainda aparece como aquela freira, é a forma como ela se torna visível. O Emmanuel, como senador, Públio Lentulus, então são a forma como eles se mostram, como eles se tornam visíveis para que possam ser reconhecidos. Eles fazem isso de uma forma intencional. Outros fazem isso de uma forma não intencional. Nesse livro da Ivone, ela coloca isso, né? Ela diz até que em reuniões, reunidos até espíritos em grupos e falanges, e até em virtude da lei de similitude, ou seja, né, da semelhança, da afinidade de pensamentos, de gostos, de gestos, esses espíritos se atraem uns aos outros e eles vão criar ali, nessa união, um cenário como eles desejam, como se muitas vezes se encarnados estivessem. E ela até coloca isso, né, criam os seus infernos, as suas próprias prisões, os antros ignóbeis. Ela está falando isso daqueles espíritos que estão numa condição mais inferior. E eles criam servindo-se das mesmas forças, diz ela, motoras do pensamento, agindo sobre as mesmas essências e os mesmos fluidos, as mesmas ondas vibratórias do éter. E por que ela coloca isso? Porque ela diz também que, assim como, né, os espíritos superiores se unem, e esses espíritos constroem planetas, constroem colônias no mundo espiritual. E ela cita até o exemplo de Jesus, que é esse arquiteto que construiu o nosso planeta Terra. Emmanuel também coloca isso em sua obra Caminho da Luz, também publicada pela FEB, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ele trata Jesus como divino escultor. E Jesus, secundado por espíritos de uma falange superior também, são operários, arquitetos, trabalhadores que dezenas de anos vão ali trabalhando para atingir a forma ideal de vida, de construção no nosso planeta, tanto da vida material como da vida orgânica, do reino animal, reino mineral e reino hominal. Então eles vão trabalhando ali as formas durante um tempo. É óbvio que o tempo é diferente para nós, né? Obviamente, mas eles vão trabalhando ali as formas até atingirem a condição ideal e natural para que o planeta fosse habitado. Então ele vai dizer que isso é uma reunião de espíritos superiores com o propósito nobre de fazer o bem. É a colocação dela, né? E aí ela vai trabalhar também essa questão em relação aos espíritos inferiores. Ela diz sobre esses espíritos, né? Ela diz que as construções do meio invisível são edificadas com as essências disseminadas pelo universo infinito para a realização dos desígnios da providência a nosso respeito. Ou seja, eles são co-criadores com poderes outorgados por Deus para nos ajudar, para ajudar a providência divina na lei do progresso, e se utilizam de uma criação útil, necessária e agradável ao nosso espírito,
quer se encontre sobre a terra, diz ela, reencarnado ou fruindo os gozos da pátria espiritual. E ela vai dizer que esse fluido que é manipulado é o fluido cósmico universal, que nós também temos tratado aqui, que é aquela matéria-prima primeira, é a matéria elementar. Tudo que nós podemos imaginar a nível de matéria tem a sua origem no fluido cósmico universal. Então, esses espíritos, ela vai citar o exemplo de Jesus, eles participaram nessa cocriação, ajudando na construção de locais apropriados, sejam no mundo material e no mundo espiritual, apropriados ao nosso progresso. E aí ela avança, informando que também, de igual forma, os espíritos ainda numa condição inferior, mesmo que de uma forma não intencional, eles conseguem também trabalhar essa possibilidade de cocriação e se organizam ali no mundo espiritual de acordo com as suas vontades e com as suas similitudes. E ela vai dizer, né, nossos pensamentos estarão estereotipados, concretizados pelo poder motor das nossas energias mentais, atuando sobre os fluidos sublimes em que mergulha o universo, diz a Ivone, criado pelo Todo-Poderoso, embora não se trate de movimento tão intenso nem tão real como os de um desencarnado. E aí ela já avança dizendo que nós também, encarnados, também temos essa possibilidade. Os nossos pensamentos, eles são fontes criadoras, ainda que invisíveis. Nós estamos ali emitindo ondas, e essas ondas são recepcionadas por alguém que esteja nessa mesma vibração, e de acordo com a nossa vontade, esse pensamento, ele vai ser um pensamento útil, vai produzir algo de bom ou não, de acordo com as nossas energias mentais. E é por isso que nós também temos essa função de co-criadores. Embora num grau menor, como ela diz, não com essa mesma potência do espírito desencarnado e do espírito superior, nós também temos uma possibilidade de cocriação, porque tudo que a gente vai fazer, a gente pensa antes. Eu tenho vontade de algo, então a minha vontade é aquela potência, como o Leon Denis coloca, nas potências da alma, essa vontade, ela é aquela mola propulsora, é a primeira potência. E aí, de acordo com a minha vontade, com essa energia mental, eu vou pensar alguma coisa. E desse pensamento, isso pode ser colocado, pode ser executado ou não. Ainda que ele não seja executado, ele está produzindo algo no infinito, porque ele está ali sendo propagado e alguém pode se apoderar, entrar em sintonia, se apoderar desse pensamento, dessa ideia, e ele sim colocar isso em prática. E, da mesma forma como nós muitas vezes vamos tomar uma atitude, nós pensamos antes. Muitas vezes a gente fala, fiz sem pensar. É impossível, né? Ainda que a gente pense ali em frações de segundo, a gente acaba realmente pensando. Mas, amigos ouvintes, nós estamos chegando aí ao final do programa de hoje, e para nós é interessante aqui essa leitura do item 35 e também do primeiro capítulo, né, da obra Devassando o Invisível, da nossa querida Ivone do Amaral Pereira, que a gente possa ter essa noção de que somos co-criadores. O nome do capítulo é Nada de Novo, né? Esse primeiro capítulo aqui da obra que nós falamos hoje. Mas que a gente possa ter essa ideia que nós somos co-criadores e devemos fazer essa reforma, né, essa transformação do nosso pensamento, como o Leon Denis coloca também em sua obra O Problema do Ser e do Destino, para que a gente possa ali criar algo que seja de útil e que alavanque o nosso progresso. Amigos ouvintes, nós chegamos ao final do programa de hoje, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração
a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados ouvintes, paz e luz às nossas mentes e corações, hoje e sempre. É interessante a nossa relação com o tempo, com as coisas, com a vida. Nós costumamos perguntar para onde você vai ou para onde você está indo. Neste particular, nós dizemos para onde você está indo no seu aniversário, no dia do seu aniversário, ou para onde você está indo ou deseja ir, o que você deseja fazer desde o início agora deste ano ou do outro ano. Nós fazemos esta pergunta em várias ocasiões ao longo do ano. Mas, quando se trata do início do ano, essa pergunta se torna muito mais frequente, ela é quase imperativa para todos. O que você vai fazer? E neste particular, nós vemos sempre que estamos ainda sob a fascinação do novo tempo, um tempo novo. Como se de dezembro para janeiro, todas as coisas que ficaram lá em dezembro não tivessem tido continuidade, como se elas não estivessem ainda junto de nós no início do ano. E nós fazemos projetos, de um modo geral, com relação aos nossos sonhos, que sempre desejamos o melhor para nós mesmos e para os nossos afetos, e também como nós vamos reformular coisas que não deram certo, que nos causaram arrependimento, e, portanto, nós vamos corrigir. Vamos corrigir as coisas que ensejaram arrependimentos. Quando nós falamos do arrependimento, nós falamos de lei de causa e efeito. Ora, se nós não estudamos, não logramos êxito. Ficamos arrependidos. Se falhamos na nossa dieta, ganhamos uns quilinhos, digamos assim, nós nos arrependemos. Não deu certo. É a lei de causa e efeito. Então, nós vamos corrigir isso. Por que queremos corrigir as coisas que nos causaram essa necessidade do arrependimento? Porque nós queremos progredir, nós queremos melhorar. Essas são facetas, são estatutos, são princípios que estão no conjunto de nossos desejos, de nossa programação na vida, e isto diz respeito a uma espécie de código de vida. Quais são os princípios que regem as suas escolhas? Ou seja, dependendo de para onde estamos indo ou nos mudando, qual é a constituição que nós devemos seguir? Se bem pensarmos, a rigor, há uma pergunta básica igual para todos nós, pelo menos todos deveríamos estar conscientes desta resposta. Para onde você está indo? Para a vida futura. Estou indo para a vida futura. Porque a do passado já foi, a do presente é a oportunidade que tenho para me preparar para ser feliz na vida futura. E mesmo já ser feliz nos próximos tempos, nesta mesma encarnação. É exatamente por isso que aqui no capítulo 7º da primeira parte desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, nós estamos diante de um código da Justiça Divina, um código da vida futura. O que quer dizer isto? Kardec aqui apresenta, neste capítulo 7º,
o subtítulo Código Penal da Vida Futura. E estabelece aqui, através de artigos, são 33 artigos, esse código, uma espécie de código de honra, de código de ética da vida para a vida futura. Quando nós dizemos Código Penal, e nós temos também aqui no mundo material o nosso Código Penal, na verdade, o fato de ele existir não significa que ele vai nos alcançar. Ele só nos alcança se nós dermos causa, dermos motivo a isso. Então, deste ponto de vista, o Espiritismo não vem com uma autoridade pequena, particular, pessoal, formular um código de sonho, de fantasia, de quimeras. Na verdade, é a lei que rege o futuro da alma na Terra e no espaço, que é deduzida pelo codificador das observações do que ocorre mesmo nos quadros da vida material. E ele resumiu esses pontos, esses princípios, aqui nisso que ele chamou de Código Penal da Vida Futura, que é o Código da Vida Futura, porque será penal para nós apenas se nós nos afastarmos da lei de Deus. Nós já falamos sobre o artigo 1º, em que o Kardec, nosso querido mentor, assim formulou. A alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Ainda há pouco nós demos exemplos muito prosaicos, muito simples, mas, por exemplo, quando nós estamos fazendo uma dieta, nós nos arrependemos depois que saímos dela. E isso nos causa exatamente esse desejo de corrigir e de voltar a fazer a nossa educação alimentar. Pois a educação espiritual está exatamente nessa mesma linha. Porque se nós temos imperfeições morais, nós vamos precisar corrigi-las na vida corporal. E esse estado será feliz ou infeliz, dependendo de como nós tenhamos conseguido vencer os nossos defeitos. Porque todos desejamos ser felizes. É exatamente assim que o nosso querido codificador Allan Kardec começa o artigo 2º do Código da Vida Futura. A completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, à purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Nós temos aqui uma questão em razão direta, uma da outra coisa. Nós desejamos ser felizes, podemos ser felizes parcialmente, se estivermos parcialmente corrigidos nas nossas imperfeições, nos nossos defeitos mesmo. E estaremos em completa felicidade se já tivermos atingido a purificação perfeita, completa do espírito imortal que somos. Porque existe uma relação de onde está o bem, onde está o amor, a dor e o sofrimento se afastam. E, reciprocamente, na ausência do amor, a dor se aproxima. É simples assim, é quase que uma questão matematizada que nós estamos aqui falando ou fazendo como uma comparação a respeito desse artigo 2º, porque nós temos o desejo de felicidade, mas precisamos construir a própria felicidade, porque somos artífices dos nossos caminhos e da nossa felicidade. Na vida futura, mesmo que nós estejamos aqui um tanto conformados com alguns dos nossos defeitos, haveremos de nos ressentir das consequências dos nossos defeitos
na vida futura, que já é ali depois da nossa desencarnação. Ou pelo menos ela já está ali. E também a vida futura já é a nossa próxima encarnação, como consequência do que estivermos fazendo nesta encarnação e do que já tenhamos feito em outras encarnações. Porque a lei vai nos solicitar atravessarmos pela mesma situação, para provarmos, como fazemos na escola e na universidade, para provarmos que vencemos aquela dificuldade na vida material. É exatamente por isso que toda imperfeição é causa de sofrimento e de privação de felicidade e de alegria. Do mesmo modo que toda perfeição, toda virtude adquirida é fonte de alegria e atenuante de sofrimentos. É exatamente por isso que nós vemos criaturas que sofrem mais ou que sofrem menos, e nós mesmos temos fases da nossa vida em que nós sofremos um pouco mais ou um pouco menos do que em outras fases. Este é o objetivo do artigo 3º desse Código da Vida Futura, o Código Penal da Vida Futura, e que Kardec assim formulou: não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo, de uma alegria, de uma nesga de felicidade. É exatamente essa relação direta a que aludimos anteriormente, que está aqui posta desta vez de uma forma absolutamente explícita, diríamos até matematizada. Uma coisa corresponde à outra e assim subsequentemente. Kardec escreve assim no desenvolvimento deste artigo 3º. A soma das penas é, assim, proporcionada à soma das imperfeições, como a dos gozos, a das qualidades. Ou seja, se nós vemos uma pessoa muito feliz, é porque ela não tem nenhuma questão pendente para se aprimorar, para corrigir, naquela área em que está a felicidade que nós estamos identificando na vida daquela criatura. Então, se ela está com grandes sofrimentos ou médios sofrimentos em uma determinada área de sua vida, é porque ela ainda é portadora de dificuldades, de imperfeições, diríamos, de defeitos mesmo, naquela área. Uma pessoa pode ser mais feliz em uma área de sua vida e menos feliz na outra, o que é uma espécie de retrato do que ela já tem como conquistas intelecto-morais. Se ela avançou em um terreno, ela sofre menos, ou seja, ela tem menos reações da lei para fazê-la avançar, para progredir e melhorar-se. E assim por diante. Kardec segue. A alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que a que tem 3 ou 4. E quando dessas 10 imperfeições não lhe restar mais que metade ou 1/4, menos sofrerá. Exatamente o que nós estamos dizendo aqui. À medida que nós vamos eliminando os nossos defeitos, nós vamos aumentando a nossa cota de felicidade, de alegria, de paz, de consciência. De todo extintas, diz Kardec, então a alma será perfeitamente feliz, quando a alma atinge totalmente a felicidade. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra, com o estudo do céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec, na apresentação de Nádia do Couto Vale. E assim subsequentemente. Também na Terra, quem tem muitas moléstias, claro, sofre mais do que quem tem apenas uma moléstia ou
nenhuma moléstia, nenhuma doença. É exatamente pela mesma razão que a alma que possui 10 perfeições tem mais alegrias, mais gozos do que outra menos rica de boas qualidades, ou seja, que ainda não construiu em si mesma essas virtudes. Porque nós vemos que, segundo a lei do progresso, e este é o artigo 4º, existe a possibilidade de a criatura adquirir o bem que lhe falta, ou a virtude que lhe falta, e existe a possibilidade de a criatura despojar-se, livrar-se do que ela tem de mal. Portanto, neste particular, segundo a lei do progresso, o futuro está aberto a todas as criaturas. E segundo o esforço e vontade próprios de cada qual, ela vai adquirir os bens ou as virtudes que lhe faltam de uma forma mais rápida e, consequentemente, vai sofrer menos e durante menos tempo à medida que for progredindo. Porque Deus não repudia nenhum de seus filhos. Recebe-os todos em seu seio à medida que vão atingindo a perfeição. E ao longo de sua trajetória de autoaperfeiçoamento, Deus vai monitorando todos os seus filhos para que atinjamos os nossos objetivos de felicidade plena, porque todos um dia seremos plenamente felizes junto ao nosso Pai Celestial. E é sob esse projeto de Deus que nós vamos circulando e transitando de uma para outra fase ou esfera da vida, de um para outro plano da vida, e assim estamos transitando também de uma para outra encarnação, porque sabemos que as encarnações são solidárias entre si. Mas, e o sofrimento que está dependendo da imperfeição, porque está na razão direta um do outro? Aqui Kardec estabelece no artigo 5º, dependendo o sofrimento da imperfeição como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. Nós estamos aqui, portanto, vendo de forma muito direta, muito objetiva, muito clara, como é próprio do nosso querido codificador, que toda vez que nós sofremos, temos certeza de que há uma imperfeição moral. E toda vez que nós nos sentimos felizes, temos a certeza de que ali já atingimos pelo menos um certo grau de moralidade, de perfeição. Portanto, quando nós reencarnamos, nós já trazemos gravado em nossa história, gravado, portanto, em nosso perispírito, exatamente o nosso prêmio, a nossa recompensa, ali já carimbada, porque nós atingimos a perfeição naquela esfera, ou já trazemos o próprio castigo. Castigo nem é uma boa palavra, está aqui usada na tradução de nosso querido Guion Ribeiro, mas castigo, do ponto de vista da teologia espírita, deve ser evitado. Portanto, nós já trazemos conosco ou o prêmio, a recompensa, ou a necessidade de nos corrigirmos. Onde quer que estejamos, sem necessidade de nós estarmos em um lugar específico. É exatamente por isso que não adianta fugir para qualquer lugar, porque a lei nos espreita em todos os cantos e recantos do universo. E Kardec encerra o artigo 5º. O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras, e o céu, igualmente, onde houver almas felizes. Nós que já
ao analisarmos e estudarmos juntos os capítulos anteriores a este 7º que estamos estudando agora, nós já vimos que inferno e céu não são lugares materiais específicos que nós medimos com os nossos instrumentos em metros, quilômetros, etc. O inferno e o céu são situações vibratórias e, por serem de natureza vibratória, é que estão dentro de nós, como céu ou como inferno, em função da bagagem que espiritualmente nós estejamos já trazendo de outras encarnações e regressando ao mundo corporal pela porta abençoada da reencarnação. E, portanto, neste particular, toda vez que nós falamos de imperfeição, de sofrimento, na verdade, por trás disso está um grande princípio da teologia espírita, ou da teologia de um modo geral, que é a questão do bem e do mal. Afinal, o que é o mal? Já que estamos falando de sofrimento e que há necessariamente aí uma imperfeição, um defeito moral, então o que é o mal? É tudo aquilo que nos afasta da lei de Deus. E, portanto, o mal é a nossa imperfeição moral ou o nosso acolhimento àquilo que representa o mal, ou a nossa inclinação que não conseguimos domar pelas coisas que representam o mal ou que representam o caminho oposto ao caminho que nos aponta a lei de Deus. E por isso, no artigo 6º, o nosso querido Kardec nos fala a esse respeito. O bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Lembramos que a palavra qualidade nós usamos de forma positiva e de forma negativa. Por isso nós podemos falar de qualidades negativas, que são os nossos defeitos. Orgulho, vaidade, etc., que nós todos conhecemos. Então, segue Kardec aqui no artigo 6º. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer, não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Esta é uma questão profundamente filosófica. Nós fazemos o bem e aí nos tornamos aperfeiçoados e, portanto, adquirimos cotas de felicidade. Mas, eventualmente, nós podemos fazer o bem. Temos condição, mas não o fazemos. Por distração, por comodismo, por indiferença, e que são todos estes defeitos também morais. Então, neste particular, quando nós temos um bem para fazer e evidentemente, moralmente estamos obrigados a praticá-lo, e não o fazemos, qualquer que seja o motivo, nós então capitulamos aqui no artigo 6º do Código Penal da Vida Futura. Porque não fazer o bem é um mal. Esse é um raciocínio filosófico que nós, eventualmente, podemos até matematizar. Não uma coisa igual à outra. Então, neste particular, não fazer o bem quando temos condição de fazê-lo é um mal. Portanto, fazer o bem é uma perfeição, não fazer o bem é um mal automaticamente. E é por isso que nós também vamos responder, porque vamos capitular neste capítulo, aqui no artigo 6º desse Código Penal, cuja redação Kardec assim finaliza. Se toda a perfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja.
E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.